muito boa noite para você. A gente começa essa edição falando da investigação do Ministério Público contra empresas clandestinas de transporte de passageiros no estado. Hoje foi realizada uma operação em 5 cidades de Minas e pelo menos 12 pessoas foram conduzidas à delegacia. Segundo a Secretaria Estadual de Fazenda, só no ano passado, essas empresas sonegaram 53 milhões de reais. A operação teve como alvo empresas de turismo sediadas em Belo Horizonte, na região metropolitana, como esta localizada na rodoviária da capital. Durante a operação no local, pessoas foram abordadas. Essas empresas que são alvo da operação hoje eram empresas que se intitulavam como empresas de turismo, mas o que se foi sendo apurado no decorrer das investigações é que, em realidade, elas estavam realizando trechos de forma regular, com venda, oferta ao público de passagens para trechos de transporte intermunicipal de passageiros, em concorrência com as empresas que detêm a concessão estatal para a realização desse serviço. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e 12 de condução coercitiva em Belo Horizonte, Uberlândia, Ribeirão das Neves e Contagem. Além disso, foi determinado pela Justiça a apreensão de documentos de veículos e a proibição de circulação de mais de 70 ônibus pertencentes às empresas investigadas. 2 armas também foram apreendidas. Como não estão ligados à investigação do Ministério Público, essas armas e esses conduzidos estão sendo levados até a Delegacia de Polícia Civil. As empresas não tinham autorização para prestar o serviço de transporte intermunicipal. E para evitar a fiscalização, elas criavam horários e locais alternativos de embarque e desembarque, transportando pessoas clandestinamente para diversas cidades do interior do estado. Além de colocar em risco a vida dos passageiros, a prática irregular causou um prejuízo aos cofres públicos de 53 milhões de reais só em 2016. Nos últimos 5 anos, isso representou 93 milhões de reais. De 2014 para 2016, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma redução de 2 milhões de passageiros, de emissão de passagens regulares, pelas empresas que têm a permissão do Estado para poder atuar no setor. No final da manhã, 7 viaturas da Rotam chegaram trazendo os investigados à sede do Ministério Público para serem ouvidos. Os policiais trouxeram também documentos recolhidos nas empresas. Em relação aos conduzidos, eles vão ser trazidos aqui ao prédio do Ministério Público. O Ministério Público vai ouvi-los e logo liberá-los posteriormente. Essa é a primeira etapa da operação que investiga o transporte clandestino de passageiros. O Ministério Público acredita que uma punição maior aos envolvidos pode diminuir a prática do crime no estado. Até então, nessas inúmeras autuações que eram feitas, eu disse aqui, alguns ônibus, mais de 10, mais de 20 vezes autuados, a empresa simplesmente paga essa multa e o ônibus está liberado para que ele possa rodar de novo. Então, do ponto de vista criminal, nós temos instrumentos legais que nos permitem o quê? Tentar estancar essa sangria, tentar fazer com que essa atividade ela pare agora, e depois disso tentar, além da responsabilização criminal, um ajustamento de algum tipo de conduta e que a gente possa, inclusive, numa eventual ou numa futura autuação envolvendo essas próprias empresas, fazer com que elas se responsabilizem por uma multa, por exemplo, 10, 20 vezes maior. Esse é o nosso objetivo. O governo de Minas divulgou hoje o novo calendário de parcelamento dos salários dos servidores. Quem tem as informações é a repórter Luciana Viana. Boa noite para você, Luciana. Boa noite, Gisele, e boa noite a todos. Só lembrando que essa medida de parcelamento, ela começou lá em fevereiro de 2016. Havia uma previsão que durasse só alguns meses, mas prossegue até hoje. E lá foi criada em decorrência da instabilidade da crise econômica que assola o governo de Minas. A gente tem algumas imagens, inclusive, da sede do governo do estado. E esse calendário divulgado hoje é o seguinte, referente aos meses de abril, maio e junho. Servidores que recebem até R$3 mil vão receber em única parcela. Já os servidores que recebem até R$6 mil em 2 parcelas e servidores que recebem valor superior a R$6 mil em 3 parcelas. Segundo o governo do estado, 75% dos servidores vão receber em parcela única, Gisele. Certo, o impasse continua então, Lu? Continua. Obrigada pelas informações.
Em meio ao surto de febre amarela, atenção agora para os casos de chikungunya. De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde, só nos 3 primeiros meses deste ano foram registrados 4 vezes o número total de casos do ano passado. Uma morte suspeita é investigada. Nessa loja que trabalha com artigos para jardins e também plantas, os cuidados são intensos e frequentes. Nós retiramos todos vasilhame que possa vir a acumular água, né? Fazemos vistorias diariamente, uma vez que nós mexemos com muita água, que é que necessita. Então a gente, de maneira alguma, permite que esteja alguma coisa acumulando água, que a gente são os primeiros a sofrer as consequências. Mas chamam a atenção os números divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde. Só nos 3 primeiros meses deste ano, os números de casos de chikungunya já superam de todo o ano passado. Neste ano, em 2017, já são quase 2.300 casos prováveis de chikungunya. Este médico infectologista explica por que os casos de chikungunya aumentaram tanto. Você tem o vírus circulando no nosso meio. Segundo, você mantém o mosquito que transmite esse vírus, no caso o Aedes aegypti. E terceiro e talvez principal, você tem ainda uma população muito susceptível a essa infecção, que ainda não está imune pelo desenvolvimento de anticorpos a essa doença. Então, juntando esses 3 fatores, justifica-se o aumento progressivo dessa curva de infecção e acho que ainda nós não estamos no pico dela. Acredito que ainda estamos em ascensão até no futuro tentarmos ter um equilíbrio para depois haver uma defervescência. Mas como distinguir a chikungunya da dengue e da zika? Muitas vezes você depende do exame de laboratório para definir uma ou outra. Agora, o que chama atenção em relação à chikungunya é que ela, em relação às outras, tem mais propensão a causar mais e mais intensas dores nas articulações. Então, pessoas com dores articulares muito intensas têm uma maior probabilidade de estar tendo chikungunya. Segundo especialistas, o tempo quente e chuvoso é propício para a proliferação do Aedes aegypti. Por isso, é muito importante o combate à proliferação do mosquito. Nós temos que exercer o papel cidadão, controlando o mosquito, porque é a única forma, nesse momento, de nós estancarmos a epidemia de chikungunya. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a primeira morte suspeita em decorrência da chikungunya em Minas Gerais aguarda exames laboratoriais para ser confirmada. Subiu para 123 o número de mortes confirmadas no estado por febre amarela. São 6 casos a mais do que o último balanço que foi divulgado na sexta-feira. Já são 347 casos confirmados da doença aqui em Minas, segundo o boletim da Secretaria de Saúde do estado, divulgado hoje à tarde. Ao todo, o número de notificações já chega a 1.124, sendo que desses, 157 foram descartados. O vereador Léo Burguês é eleito líder do governo na Câmara Municipal. A gente fala sobre esse assunto depois do intervalo. E ainda, atenção você que vai retirar o FGTS inativo nas agências da Caixa. Investir o dinheiro pode ser a melhor solução para garantir o futuro. A gente explica como fazer isso de forma segura já já. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. A sua é economizar na Páscoa? Páscoa da Economia Carrefour. 40 dias de ofertas imperdíveis. A sua é super oferta? Alho 100 gramas, só R$ 1,19. Maçã Gala ou Mangatome por R$ 2,29 o quilo. Pera Williams ou melão Redinha, só R$ 3,95 o quilo. E aproveite, mussarela ou bacalhau, 30% de desconto com o cartão Carrefour. Corvina por R$ 9,69 o quilo. A sua é desconto na segunda unidade. Azeites com 50% de desconto na segunda unidade. Já perdi a conta de quantas mães encontraram sossego em um remedinho para febre. De quantos durões amoleceram por causa de uma injeção. Vi gente se cuidar todo dia para ficar bem a vida toda. Gente com ressaca, com fome, com vergonha. Olha, já vi de tudo.
Mas tem uma coisa que nunca muda. Sempre que alguém chega aqui, leva um pouquinho de saúde. Padrão Araújo. Se faz bem, Araújo tem. Vamos falar agora de futebol, porque o Cruzeiro acabou de entrar em campo para a partida contra o Joinville, fora de casa, pela terceira rodada da Primeira Liga. André Salles, boa noite para você. Como o time joga hoje? Pois é, boa noite, Gisele, boa noite para todo mundo. É um Cruzeiro bem diferente do que o torcedor está acostumado. Uma equipe com a maioria dos jogadores reservas, também alguns jogadores das categorias de base, mas tem sim algumas caras bem conhecidas e eu acho que a principal delas é o zagueiro Dedé, né? Estava há mais de um ano sem entrar em campo, vai começar a partida. Além dele tem também o Mike, lateral direito, aí o Rafinha, Elber, enfim, Lucas Silva, são jogadores conhecidos do Cruzeiro nessa equipe aí mista, digamos assim. O Mano Menezes fazendo bastante revezamento dos jogadores para não ter aí problemas físicos. O Henrique e o Robinho acabaram machucando na última partida, então o Mano Menezes está bem atento a essa questão do desgaste. Vale lembrar sempre que esse jogo é válido pela Copa da Primeira Liga, né, contra o Joinville, lá no sul do país, e o Cruzeiro já está classificado. E além disso, só uma catástrofe tira a classificação do Atlético, é do mesmo grupo. Só se o Cruzeiro perder por 4-0 para o Joinville é que o Atlético acaba não sendo classificado. E vale lembrar também que o Joinville entra com uma equipe sub-20, então é um jogo de dois times bem diferentes, mas o Cruzeiro, como eu disse, vendo algumas caras já conhecidas, viu, Gisele? Tá certo, André. Agora falando do Atlético, parece que pode ter uma mudança aí no elenco do Galo, né? Talvez uma troca com o time paulistano, é isso? Exatamente, Gisele. Foi uma notícia que veio, na verdade, de São Paulo, de repórteres que cobrem o Corinthians. Eles falam do Marlone, né? Um jogador que é um sonho antigo do Atlético. No início do ano, ele teria sido aí um pedido do Roger Machado, técnico. Então, as negociações acabaram esfriando, o Marlone não veio, mas as notícias que vêm de lá é de que ele não faz mais parte dos planos do técnico do Corinthians e, por isso, poderia aí haver uma negociação. Há quem diga, inclusive, que o Marlone viria por empréstimo para o Atlético e o Cleiton, atacante atleticano, iria para o Corinthians como contrapartida também por empréstimo. Eu conversei aí, procurei o pessoal da assessoria de imprensa do Atlético, eles não confirmam a negociação, falaram que não tem nada oficial, portanto, só estamos nas especulações por enquanto. Gisele. Isso aí, vamos aguardar. Obrigada pelas informações. Boa noite para você, André. Seguindo o movimento que já acontece aqui na capital, professores municipais de Uberaba devem paralisar as atividades a partir desta quarta-feira. O prefeito da cidade, Paulo Pial, negou qualquer tipo de reajuste salarial para a categoria. O presidente dos sindicatos educadores do município de Uberaba, Sindemu, foi para a reunião com o prefeito de Uberaba, já imaginando que a notícia não seria boa para qualquer tipo de reajuste salarial. A partir do momento que nós ficamos sabendo do resultado da reunião que já tinha acontecido com o outro sindicato, infelizmente nós não fomos para a reunião otimistas, né? Adislau comentou que, mais uma vez, a crise econômica e a queda na arrecadação da receita foram os principais motivos apresentados pelo prefeito Paulo Pial para não se chegar a alguma negociação. A prefeitura está com dificuldades financeiras e que não houve ainda uma recomposição, né, da arrecadação. E além dessa questão da recomposição da arrecadação, tem ainda a discussão de que o Estado e a União, né, não andam fazendo os repasses em dia. O presidente do Sindemu falou dos itens da pauta de negociação que foram apresentados na mesa de negociação. A principal reivindicação, sem sombra de dúvida, é a questão do reajuste, né? Não só do salário, mas também a questão do reajuste no ticket de alimentação e outras questões administrativas também que têm preocupado muito a categoria. E diante do posicionamento da Prefeitura de Uberaba de negociação zero com os servidores da educação, cerca de 3.500 profissionais de ensino de 71 unidades já deverão paralisar suas atividades a partir desta quarta-feira. A decisão sairá de Assembleia. A Assembleia é soberana, é lei, e o que for decidido ali será acatado por todos, né? Porque, felizmente, nós ainda vivemos num país que a gente cumpre o que se diz na democracia. Muitos trabalhadores que não têm dívidas querem fazer o FGTS inativo render. Mas quem não quer gastar e pretende investir o dinheiro, fica na dúvida sobre qual a melhor opção de investimento. De acordo com consultores financeiros, isso depende do perfil do investidor e do tempo que o dinheiro vai ficar aplicado. Sem dívidas, Sandro não vai gastar um centavo do dinheiro que vai sacar da conta inativa do FGTS. Depois de pesquisar, ele decidiu investir R$ 2.000 no Tesouro Direto,
que são títulos do governo federal. Pesquisei bastante. Eu acabei escolhendo o Tesouro Direto, o título IPCA+. Por quê? Porque ele rende 5% mais ou menos em média acima da inflação. São muitas opções de investimento. É preciso pesquisar a que oferece a melhor remuneração líquida, depois de descontar o imposto de renda e, em alguns casos, a taxa de administração cobrada pelo banco. O Tesouro Direto permite investir a partir de R$ 20 e tem mais de uma opção. A rentabilidade pode chegar a 5% acima da inflação, mas varia se o resgate for feito antes do vencimento do título. Nessa modalidade, o investidor depende de uma corretora e paga algumas taxas além da cobrança do imposto de renda. Outra opção são os CDBs, Certificado de Depósito Bancário. São títulos oferecidos por bancos. Normalmente, a instituição financeira estabelece uma taxa de retorno, mas muitas vezes não paga 100%. Aqui é importante ficar atento na porcentagem da remuneração. Também há desconto do imposto de renda. Quem vai sacar valores maiores na conta inativa tem a opção das LCIs e LCAs, letras de crédito imobiliário e de agronegócio. As duas têm boa rentabilidade, mas o maior atrativo é que sobre elas não incide o imposto de renda. Os investimentos a médio e longo prazo costumam ser mais interessantes, mas é preciso conferir se a instituição é credenciada pelo Banco Central. Este economista explica que o rendimento da caderneta de poupança perde para outros investimentos, mas que o importante é ter uma reserva financeira, pensando no futuro. Você tem uma época de crise igual essa, onde está tudo indefinido, você ter dinheiro guardado é muito importante. É nesse momento que aparecem as melhores oportunidades de negócio. E os preços caem porque todo mundo fica em líquido, sem dinheiro, e estão mais dispostos a reduzir preços e vender coisa a preços menores. Sandro já faz planos para o futuro. Daqui 2 anos, fazer uma viagem com a minha esposa para a Argentina para tomar um bom vinho e comemorar 27 anos de casados. E mesmo sem ter o dinheiro do FGTS para fazer negócios, esse é um bom momento para investir. E esse é o tema do comentário de hoje de Inácia Soares. Toda crise também é uma oportunidade. Quem está na posição de vítima dificilmente percebe isso. Mas quem é menos atingido pela crise ou quem consegue manter uma certa neutralidade no meio das perdas e dúvidas, tem mais chances de enxergar que a crise também é um bom momento para investir. A pergunta é em que investir. Se você tem algum dinheiro guardado, não está devendo e tem vontade de empreender, o mercado está vendedor e você pode comprar. O que você deve analisar antes de tomar essa decisão? Você tem 2 formas de investir: participando da gestão da empresa ou não. Se escolher participar e se estará à frente do negócio, terá que entender de gestão. Agora, se escolher apenas investir, também terá que entender de gestão para saber direcionar as decisões estratégicas do negócio. Ou seja, o mercado não tem boas perspectivas para o investidor amador, que se guia pelo coração, mas que não sabe como funciona um fluxo de caixa ou não se preocupa com o demonstrativo de resultado, que é onde você enxerga se a empresa está lucrando ou não. Sou uma apaixonada pelo ato de empreender, porque é sinal de coragem e de total falta de preguiça. Mas empreender sem conhecimento pode ser um ato desesperado. Se você não tiver conhecimento, arrume um sócio que tenha isso e caráter junto. Mas, paralelamente, vá estudando para que sua carreira de investidor tenha futuro. Isso aí. E agora a gente fala de mudanças na Câmara Municipal de Belo Horizonte. O vereador Léo Burguês, do PSL, é o novo líder do governo no Legislativo da capital. E a gente volta a conversar com a Luciana. Lu, isso quer dizer que ele passa a ser o braço direito do Alexandre Calil? Com certeza, viu, Gisele? A principal tarefa do líder é construir uma base de apoio para que o prefeito possa enviar à Câmara dos Vereadores o projeto de reforma administrativa. Agora, a expectativa da Prefeitura é aliviar, eu digo estreitar ali os laços com vereadores, porque a relação entre eles, entre Prefeitura e vereadores, não está muito boa não, viu? Isso desde o início do ano, por causa de divergências na hora de nomear ali alguns nomes para cargos na Prefeitura Municipal. A gente está vendo aí, então, portanto, o vereador Léo Burguês, ele que é do PSL, confirmado como o novo líder de governo da Prefeitura de Belo Horizonte na Câmara Municipal. Para os cargos de vice-líderes, os
Os vereadores Álvaro Damião, do PSB, e Elvis Cortes, do PSD, foram escolhidos pelo prefeito Alexandre Calil, inclusive, e o posto de líder de governo na Câmara está vago, né? A gente lembrando também que está vago desde o dia 15 de fevereiro, após o vereador Gilson Reis, do PCdoB, deixar o cargo um mês depois de ter assumido. Viu, Gisele? A gente volta trazendo tudo sobre a política aqui em BH. Obrigada pelas informações, Lu. 21 novos radares passam a funcionar nas rodovias mineiras a partir de hoje. Você descobre onde estão instalados esses equipamentos a seguir. E você vai ver também que as reclamações contra as financeiras são recordes nos PROCONs da capital. Se você está com algum tipo de problema, a gente tem dicas para você depois do intervalo. Economia com prêmios é aqui na Rede G Minas, a marca da construção. Começou mais uma mega promoção. Compra premiada Rede G Minas, a marca da construção. Agora serão sorteados 3 Fiat Mobi zerinho. Você constrói ou reforma e ainda pode levar um carro zerinho para sua garagem. Veja como é fácil participar. A cada R$50 em compras você ganha um cupom e concorre. A rede de materiais de construção que mais dá prêmios do estado. Mesquita Motores, você sabe, é especialista em motores elétricos, bombas, máquinas agrícolas, compressores, geradores e preços baixos também. E mais, acionamentos tais como software starter, inversores de frequência e chaves de partida. Para sua facilidade, várias formas de pagamento. Mesquita Motores, Avenida Pedro II, 757 e 326 e José Faria da Rocha, 4985, Loja 1, Eldorado Contagem. No Super Mês das Mulheres, Viamonde Fiat tem Mobi 2017 por 30.900 ou entrada mais 60 de 590 e com mais R$100 na parcela, leve a versão completa. Pagamos a FIP no seu usado na troca de uma Toro. Viamondo.com.br. Tem sempre uma Óticas do Povo pertinho de mim. A maior rede especializada em ótica. Ele aqui, quanto tempo eu não te vejo? Não? E agora? Melhorou? Multifocal Opelux Digital em 5 vezes sem juros. Ray-Ban Aviador a partir de 5 vezes de R$ 79,20. Óculos para leitura no seu grau, R$ 39,80. Tudo em 5 vezes sem juros. Óticas do Povo. Moro? Problemas com empréstimos pessoais são os líderes em reclamações no PROCON da Assembleia aqui na capital. A área financeira foi a que teve o maior aumento no número de processos. Pelo menos 23,5% de registros a mais do que no mesmo período do ano passado. Ao renegociar uma dívida com o banco, Cláudia recebeu uma boa proposta. Me foi proposto pela gerente do banco que eu poderia fazer uma renegociação com os juros de 1%, uma proteção contra juros altos, uma proteção do crédito. Então eu aceitei. Uma semana depois veio a surpresa. Ela descobriu que a tal proteção citada pela gerente era, na verdade, um seguro de vida. E para ser ressarcida do valor já pago no seguro, ela precisou procurar o PROCON. Cancelei o seguro. Então, a partir de outubro eu já não paguei mais, mas ficaram as parcelas de agosto e setembro que eu queria a restituição. Então, eu fui no PROCON pedir essa restituição desses 2 valores que eu tinha pago. Assim como Cláudia, muitos brasileiros procuraram os PROCONs em 2016. Segundo dados do Ministério da Justiça, foram mais de 2,7 milhões de atendimentos em todo o país. Em Belo Horizonte, o destaque do PROCON Assembleia é para o número de queixas relativas a empréstimo pessoal e consignado, que aumentou 23,6% em relação ao ano passado. Acredito que a crise econômica ela tenha sido um fator importante com relação a esse tipo de endividamento. Mas, aliado a ela, o consumidor tem uma culpa a partir do momento que ele não tem educação financeira. Ele não faz o planejamento do seu orçamento. Ele vai comprando em várias parcelas, ele não mede o que isso repercute no seu salário. E nós já falamos, não comprometa mais do que 1/3 do seu rendimento para o comprometimento de dívidas. E todos os anos a lista dos 10 segmentos que mais sofreram reclamações dos consumidores se repete. Ainda ocupam os 4 primeiros lugares: telefonia, combos de telefonia como TV por assinatura, internet, cartão de crédito e eletroeletrônicos.
O primeiro passo do consumidor é procurar o seu credor. Ele vai ali ter informações sobre sua dívida, qual que é a proposta, e não sendo possível aceitar essa proposta, o consumidor voltará ao PROCON com a proposta por escrito para que o PROCON tente intermediar com esse credor uma fórmula melhor desse pagamento. Não sendo possível um acordo, a solução desse consumidor é procurar o Poder Judiciário e expor a situação ao juiz de que determinado valor compromete o seu rendimento. Então aí nós vamos esperar a decisão judicial. As dificuldades no trânsito da capital têm causado dor de cabeça para os empresários de Belo Horizonte. É que os gargalos nas ruas e avenidas podem atrapalhar a dinâmica e a logística dos negócios. Se você é daqueles que se estressa no trânsito, dá só uma olhada no estilo de vida deste comerciante. É com a bicicleta que ele resolve tudo no dia a dia. Os grãos de café são transportados na cestinha e o trajeto entre a loja dele e o fornecedor é tranquilo e agradável. Ameniza a questão do estresse, né? Se tiver uma boa comunicação, atenção, se o ciclista estiver munido dos acessórios de segurança, eu acho que boa parte das complicações são resolvidas. A decisão de não usar mais o carro foi a intolerância com o trânsito da capital. É uma logística de trânsito que não funciona mais de acordo, não é adequada a essa capacidade de carga real, né? Dos veículos que estão superpovoando mesmo, né? Congestionando as vias. E assim como o Marcelo, vários empresários estão insatisfeitos com o trânsito na cidade. Uma pesquisa da FEComércio mostra que 60% deles avaliaram o vai e vem de veículos como péssimo ou ruim. As principais reclamações são em relação a estacionamentos, demora nas entregas de fornecedores e até mesmo atraso de funcionários. Para este especialista em trânsito, o problema está diretamente ligado à deficiência do transporte público. Nós precisamos melhorar sistemas tipo o metrô, tipo o MOVE. Então, são esses tipos de sistemas que devem ser ampliados para dar uma qualidade maior à população e ela poder se deslocar em sistemas de transporte público, deixando o carro em casa, ou usando só em casos de necessidades maiores, para aliviar o trânsito e fazer uma circulação mais confiável. Quem depende do trânsito para trabalhar e passa o dia todo driblando o caos, sente na pele as deficiências da mobilidade urbana. O pessoal não respeita a lei de trânsito, estaciona em local proibido. A gente toma cada fechada aqui, sempre o ônibus que atrapalha porque é grande. Mas a gente é obrigado, às vezes, a deslocar o pessoal que está sentado para segurar no freio, para não passar em cima de um carro pequeno, porque o cara vem, quer entrar para a direita e te fecha e não quer nem saber, liga a seta e joga. Para quem é taxista tem que ter paciência no trânsito? Super, tem que ter muita paciência mesmo, né? Não pode apavorar, tem que ficar tranquilo. Outras soluções também poderiam ajudar a melhorar a situação do trânsito, principalmente no hipercentro da cidade. Nós precisamos de uma alteração da lei de uso do solo com reforço aos centros de bairro, diminuir a dependência da população em relação ao centro metropolitano, né, a nossa área central, e nos bairros incentivar centros mais dinâmicos. Nós precisamos também incentivar, porque é muito importante, o transporte não motorizado, né, o pedestre, o ciclista. E se desse para idealizar um trânsito melhor, mais tranquilo, todo mundo seria mais feliz. Fluir melhor, né? Ia ter mais, as corridas seriam mais rápidas, né? O trânsito é muito complicado. Novos radares começaram a funcionar hoje em várias rodovias estaduais que cortam Minas. O motorista, claro, tem sempre que dirigir na velocidade permitida, né? De forma prudente. Mas onde ele tem que redobrar a atenção? Bom, Gisele, prudência sempre, né? E redobrar a atenção agora com velocidade máxima permitida de 60 km por hora em 21 novos pontos, né? Então aí a gente está mostrando aí alguns pontos e é o seguinte, são eles, ó, a 040, MG 040 em Mário Campos e Brumadinho, MG 285 em Astolfo Dutra, MGC 265 em Rio Pomba, MG 262 em Mariana, a MGC 381 em Mantena, Central de Minas e Divino das Laranjeiras, a MG 2595 em
LMG 798 em Uberaba. Ainda tem Teófilo Otoni e Poté na MG 217, a MGC 418 em Carlos Chagas e também a LMG 874 em Juiz de Fora e a MG 353 em Coronel Pacheco. Ou seja, são 21 radares que já estavam ligados desde o dia 14 de março em caráter educativo e agora passando a multar, viu, Gisele? Isso aí, Lu. Obrigada pelas informações. Vamos ficar atento, né? Atentos. E a gente fica por aqui. Para você, uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.